Muito bem. Eu estou muito empolgado por ter a chance de encontrar com o Martin e com o Walter Vai, do programa E aí, Professor? Vocês tiveram um impacto enorme no meu testemunho pessoal e tenho certeza de que no de muitos outros também. Primeiro de tudo, eu queria perguntar o que vocês estão fazendo aqui no ASI e qual é o objetivo de vocês? Qual é o seu objetivo aqui no ASI? Muito bem, Elijah. Nós estamos aqui porque queremos mostrar o que nós fazemos com o ministério. Nós focamos na verdade, especialmente no que tange à verdade presente. O que é essencial para o tempo em que vivemos? São as 3 mensagens angélicas que devem ir a todo mundo, porque estamos na última chamada de Deus, na última advertência ao mundo. E este é um chamado de amor. Mas se você não aceita esse chamado, há consequências. Portanto, o foco do nosso ministério é colocar os eventos políticos e religiosos dentro do contexto da profecia bíblica e mostrar a todo mundo aonde nós estamos no curso da história e as decisões que devem ser tomadas. E é isso? Muito bem, excelente. Eu estou empolgado aqui porque vamos nos aprofundar nesses tópicos. Quanto a mim, eu estou com o Colégio Heartland. Nós somos uma escola baseada na verdadeira educação. Você sabe, o sistema educacional que Deus queria que implementássemos. O que envolve conhecimento prático, preparação de missionários para irem ao mundo, coisas assim. Nós também temos um centro de saúde que promove esses princípios. Portanto, tudo o que você disse é muito relevante para o que nós fazemos lá. E pelo que sei, você respondeu a um chamado, não é? A sua resposta foi basicamente o resultado das 3 mensagens angélicas. Sim, Sai dela, povo meu. exato. Fale um pouco sobre isso. Muito bem. Eu estava trabalhando em Los Angeles como um ator de filmes e televisão. Recentemente foi lançado um filme do qual participei que recebeu várias nomeações ao Oscar. Nele eu interpretei o famoso boxeador Muhammad Ali, que foi uma pessoa muito famosa. E os críticos gostaram muito. E eu já estava trabalhando na indústria de filmes e televisões em Los Angeles por cerca de 10 anos. E esse filme fez com que a minha carreira começasse a decolar. Nessa época eu já era um adventista do 7º dia, mas eu não conhecia a nossa mensagem. Eu lia a Bíblia, eu guardava o sábado, mas eu não conhecia Ellen White. Na verdade, a minha igreja era dividida. Alguns irmãos diziam que eu devia ler Ellen White, outros diziam, não, isso aí já é passado. Já não serve para nada, né? Sim, sim, você não precisa disso daí. Então, sendo alguém novo na igreja, eu pensei, bom, se não existe um consenso nisso, então eu não quero saber desse assunto. Bem, aí eu comecei a frequentar a igreja no sábado, mas eu nunca me chamei de adventista. Eu apenas cria no sábado, cria na Bíblia. E aí veio o Covid. Mas, um pouco antes da epidemia, um amigo me emprestou a sua série Massacre Total. Eu comecei a assistir e depois de 5 minutos, eu disse, esse cara é maluco. Esse cara é um doido. Aí eu parei de assistir e devolvi a série pra ele. Cara, obrigado, viu? Mas eu acho que isso aí é demais pra mim. Eu tô bem assim, tá? Aí, alguns anos depois, o Covid chegou. E eu estava lá, sentado em meu apartamento, e lembro de olhar pela janela e ver um monte de caminhões militares, caminhões militares, caminhões militares. E daí eu liguei a TV e vi todo aquele caos acontecendo no mundo. E Hollywood estava deserta, cara, parada. E para isso acontecer lá, é inacreditável. Aquilo tudo mexeu muito comigo. Enquanto isso, eu também estava fazendo várias reuniões com as empresas do Steven Spielberg, do Tyler Perry, com o pessoal grande mesmo lá de Hollywood, sabe? Eles queriam começar a me encaixar nos projetos deles, depois que aquele meu filme fez sucesso. E, veja, não estou falando nominalmente de ninguém, tá? Mas alguns empresários dessa indústria, durante as reuniões que tive com eles, queriam promover uma agenda verdadeiramente satânica. Os projetos deles eram todos sobre vida após a morte e coisas que envolviam imagens maçônicas. Por exemplo... eu não vou nem dizer o nome porque eu não quero comprometer ninguém. Mas tinha de tudo. Alguns deles adoravam o sol e me convidavam para os cultos. Já outros eram maçons e queriam promover a maçonaria abertamente. E eu pensei comigo, e não é que aquele cara tinha razão? É tudo verdade?
Eu estou vendo tudo com os meus olhos. Tudo que aquele doido tinha falado. Mas eu não sabia quem você era. Aí eu comecei a procurar. Adventista, alemão, teoria da conspiração. E finalmente eu consegui te encontrar. E aí eu comecei a assistir o Massacre Total e terminei em apenas 3 dias. Eu assisti tudo, um após o outro. E eu concluí que tudo aquilo é real. E eu tive que tomar uma decisão porque eu estava nessa carreira há muito tempo. E logo agora, finalmente, ela iria decolar. Você não queria largá-la, né? Sim. E ao mesmo tempo, eu sabia que essa mensagem é a verdade, que Jesus está voltando. Mas foi uma luta porque a minha grande chance tinha chegado. Eu não teria outra como aquela. E naquele momento eu me lembrei do que Cristo disse. De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu sei que Jesus está voltando. Aí eu comecei a ouvir o meu pastor, o Dr. Ol, depois de eu ter assistido a sua série. E você esteve na igreja de State Line, você conhece o Dr. Ol. Aí depois disso eu comecei a assistir o programa de vocês e vocês falam muito de Ellen White. E eu pensei, esses caras falam de Ellen White o tempo todo. Quer saber, eu vou dar uma chance a ela. Aí eu comecei a ler os livros. O primeiro foi O Lar Adventista. E depois O Grande Conflito. Depois disso eu pensei, cara, simplesmente não dá para negar que essa mulher é uma profetisa. Isso tem que ter sido inspirado por Deus. Ela não podia ter escrito apenas com a sabedoria dela. É impossível. Então, foi assim. Essa foi a minha virada. Aí eu deixei tudo aquilo e Deus me guiou ao ministério. Olha, eu fico muito feliz de ouvir a sua história. Porque você é uma pessoa que pode influenciar muita gente. E você teve que fazer uma escolha. E dessa escolha dependia a sua salvação. E por aí vemos todas essas pessoas presas nas armadilhas desse sistema. E a motivação que eu tive ao fazer o Massacre Total não foi fazer sensacionalismo, como muitos creem, mas sim iluminar aqueles que estão presos nesse sistema, para fazê-los ver que estão presos numa armadilha e que precisam sair. Sim, eu posso te dizer pessoalmente que aquilo me afetou muito. Na verdade, não apenas eu, mas a minha irmã Bianca e a minha melhor amiga Sewin Knight são outras pessoas que assistiram aos vídeos, viram a verdade e mudaram totalmente. Elas também ingressaram no ministério, elas deixaram o mundo, se batizaram e hoje são verdadeiras adventistas do 7º dia. Então, eu sou muito grato pela obra que Deus fez por seu intermédio. Agora nos diga como você vai levar a mensagem adiante. Muito bem, eu estou estudando evangelismo pastoral na Heartland e o meu objetivo com isso é fazer trabalho missionário. Esse é o objetivo da escola. É desenvolver missionários, porque muitos poucos estão dispostos a trabalharem no campo missionário. Mas hoje eu também gostaria de falar sobre algumas coisas que vocês têm falado ali no programa. Atualmente nós temos visto o que aconteceu com o Donald Trump, a tentativa de assassinato, o Joe Biden saindo da disputa e a Kamala Harris entrando. E para mim, tudo isso tem muito que ver com aquele projeto 2025, sobre o qual vocês falaram não há muito tempo. Sendo assim, será que vocês podiam falar um pouco da importância de levarmos essa mensagem adiante, uma vez que tudo isso está acontecendo bem diante dos nossos olhos? Veja, a nossa igreja está dormindo, não é? Sim, ela está. O que dizem amplamente as profecias? Elas dizem que este mundo voltará para uma situação muito semelhante àquela da Idade Média, na qual a igreja ditava a moralidade por meio da lei. Isso parece impensável debaixo de uma administração do Biden ou da Kamala Harris. É verdade. Ainda assim, a profecia diz que vai acontecer. Mas como se dará isso? Para tal, os cristãos precisam ser unidos, acreditando que precisam tomar o controle do mundo, do contrário, ele vai acabar. Então, na dialética hegeliana, como se consegue isso? Bom, digamos que haja um manipulador de marionetes por trás de tudo, tentando conduzir a mente das massas até o ponto em que digam, chega, já basta, a moralidade precisa ser imposta. Para isso, você precisa usar algumas táticas de choque. Vamos apresentar a seguinte mensagem: eu vou dar poder às igrejas a partir do 1º dia. Quem disse isso? Donald Trump disse isso.
Vocês nem sequer precisarão votar de novo, uma vez que eu tiver feito isso. Bem, isso envia uma mensagem poderosa para o mundo. E enquanto isso, vamos atacar o cristianismo por todos os lados. Vamos promover a agenda da lacração, os transgêneros, todas essas questões. Por exemplo, recentemente vimos as Olimpíadas de Paris, que enfureceu o mundo cristão, não é? Fazendo-os dizer, precisamos nos unir, vamos dar um basta nisso, chega. Isso não está acontecendo no mundo hoje? Sem dúvida. E eu não acho coincidência que isso tenha acontecido bem em Paris. Afinal, aquela cidade tem uma... Veja o que aconteceu em 1798. Não foi o resultado de... Me fugiu a palavra agora. Como é que era? onde a era da razão. Sim, onde o secularismo nasceu. Foi na França. Sem dúvida alguma. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi a base dessa ideologia que diz: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Muito bem, se você quer criar simpatia pela causa, então, alguns eventos, sejam eles reais ou armados, que possam solidificar essa mentalidade, são muito úteis. Digamos, por exemplo, a tentativa de assassinato do Trump. O que isso fez com a mentalidade de muitas pessoas? Não criou um laço de simpatia? Sem dúvida. Até mesmo o CEO do Facebook, o Mark Zuckerberg, fez comentários muito favoráveis ao Donald Trump depois da tentativa de assassinato. Sim, ele era de esquerda, mas a questão é que o diabo sabe como a imagem de um mártir pode mudar as coisas. Aliás, foi por causa dos mártires que ele não conseguiu vencer a igreja. Então ele sabe que quando tem um mártir, todo mundo tem simpatia por ele. Então ele usa isso. E veja, nós não sabemos quem vai ganhar as eleições. E nós também não estamos apoiando um lado ou o outro. Mas para mim é muito interessante que este fórum de pensamento que elaborou o Projeto 2025 tem literalmente dito que essas coisas devem ser implementadas a partir do primeiro dia. Eles também disseram ter a esperança de que isso aconteça sem derramamento de sangue. Eles esperam que seja assim. Portanto, se a esquerda aceitar a derrota, será uma revolução sem sangue. Mas eles também disseram que, se a esquerda ganhar, eles farão a revolução da mesma maneira. Sendo assim, tanto faz quem ganha, porque seja um como o outro, isso pode resultar em uma guerra civil naquela nação, o que levará as coisas na direção da profecia, seja a esquerda ganhando ou a direita ganhando. Se a direita ganhar, bem, já está lá no Projeto 2025 a intenção de implementar um decreto dominical. Isso está muito claro ali. Sim, página 581. Então, esquerda ou direita, com ou sem guerra, com ou sem derramamento de sangue, a profecia bíblica vai se cumprir. E essa é a mensagem. E o clima e a atmosfera que se tem no mundo agora mesmo está tão favorável a isso que, seja por meio do voto ou por meio da força, eles vão conseguir o que querem. Exatamente. Ellen White é clara quando ela fala sobre guerra civil, quando ela fala justamente sobre as nações que vemos hoje em conflito, quando fala sobre a separação daqueles que têm e dos que não têm. Os que estão famintos e necessitados vão acabar se revoltando. Nós vemos isso acontecer na profecia. Nós teremos o caos econômico. Correto? Não é o que diz Mateus capítulo 24? Exatamente. Portanto, o cenário profético está todo pronto. Basta os jogadores se assentarem para moverem as peças. É verdade. Muitos deles mal podem esperar para fazer isso. Mas eu gostaria de falar sobre outra coisa também. Com relação à igreja estar dormindo e Apocalipse dizer que somos a igreja de Laodiceia, recentemente nós temos visto declarações públicas, e eu não sei se vocês querem falar sobre isso, mas recentemente o Ben Carson deu uma entrevista e ele fez umas declarações intrigantes. Primeiro, ele falou que não tem nada na Constituição que separe a igreja do Estado. Ele também disse que o Donald Trump é um escolhido de Deus para salvar a América. E ele também disse que deveríamos incluir os 10 mandamentos em nossas escolas, dando a entender também que deveria ser incluído nas instituições na América em geral. Mas isso tudo vai diretamente contra o que diz o Espírito de profecia.
E o Ben Carson talvez é o adventista mais preeminente no mundo. É o mais reconhecido. Sendo assim, eu gostaria de saber o que você acha dessa questão. Não sobre ele, mas sobre o adventismo como um todo. Afinal, a mensagem do Ted Wilson foi: fiquem firmes. No entanto, parece que nós estamos amolecendo. Sabe, é como o ecumenismo. Alguns irmãos pensam que estarmos dentro de um sistema ecumênico pode ajudar a aumentar a nossa influência sobre as outras religiões. O mesmo acontece dentro da esfera política. Alguns acreditam que estar dentro do sistema político pode nos ajudar a influenciar as pessoas desta área. Mas a história mostra que é exatamente o contrário. É muito mais provável que nós sejamos influenciados justamente por aqueles a quem queremos influenciar. Ellen White dá um conselho muito claro de que não devemos nos envolver em política. Veja, eu não estou julgando a mentalidade das pessoas que escolheram se envolverem com essas coisas. Eu só estou mencionando o conselho que nos foi dado para não nos envolvermos com isso. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto 2 é a respeito dos 10 mandamentos. Alguns estados já decidiram isso e eles esperam que a coisa seja levada até a Suprema Corte. E por que eles querem que chegue à Suprema Corte? Porque eles querem o apoio dela. Querem que ela diga que não há problemas com a união entre a igreja e o Estado. Outro detalhe importante é: quais 10 mandamentos serão colocados nas escolas? Será que será os 10 mandamentos da Bíblia ou os 10 mandamentos do Papa? Há uma grande diferença. O que diz o projeto 2025, Martin? O dia oficial será o domingo. O domingo será o dia oficial. Ainda que no documento eles reconheçam que há pessoas que guardam sábados diferentes, o documento diz claramente que o dia oficial é o domingo. Sim. Você já viu a tabela profética do Collier? Sim. A tabela dele mostra claramente como a marca da besta virá em fases. Não será algo forçado repentinamente. Será semelhante ao que vimos em 2020. Ou seja, primeiro será sugerido, depois recomendado, depois algo pedido e, finalmente, obrigatório. Portanto, estamos vendo isso começar no projeto 2025. Mas alguns acham que não tem perigo algum, já que esse projeto abre exceção para o sábado. Mas nós sabemos como funciona a coisa. Isso não será mantido indefinidamente. Então, eu queria perguntar a você, considerando esses conflitos pelo mundo, como a Ucrânia, a Rússia e o que está acontecendo em Israel agora. Veja, eu tenho um artigo aqui da revista do nosso colégio que diz assim: todos os olhos em Israel. Você pode falar um pouco a respeito das falsas profecias que estão sendo ditas por aí a respeito de Israel e por que as pessoas estão confusas sobre esse tema? Claro. Bem, Jesus disse a eles o seguinte: a sua casa ficará desolada. Isto significa que não haveria mais, em um nível político, um reconhecimento da função de Israel como uma nação. Sua casa ficará desolada. Se você está em Cristo, você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Ou seja, houve uma mudança da Israel literal para uma Israel espiritual. Todos aqueles que estão em Cristo são a semente de Abraão. E a igreja, ao nível local, que era o tipo, foi para o nível internacional. Toda tribo, nação, língua e povo. Hoje a igreja de Deus é distribuída por toda parte. Vocês são o templo do Deus vivo. Não há necessidade de outro templo. Deus está construindo uma casa espiritual composta de pedras vivas. É isso que diz a Bíblia. Então, o ataque que virá a partir do Rei do Norte contra o povo de Deus, contra Israel espiritual, é contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Esse será o ataque. Esse ataque será sentido em todas as nações, tribos, língua e povo. Será uma influência universal. Mas se sairmos disso e voltarmos para o nível local, aí sim, nesse caso, sua salvação depende do que acontece lá em Israel.
Você pode dizer, tá bom, essa nação vai atacar a outra e aí será o fim do mundo. Não há preparação no seu coração para o que está por vir. E não foi esse o erro de Israel quando não reconheceram que Cristo veio? Eles queriam um reino temporal, queriam ser exaltados como uma nação que governa o mundo. E é exatamente esse o objetivo do dominionismo entre o mundo cristão. Essa é a visão do dispensacionalismo evangélico a respeito de Israel. É exatamente isso. Se focarmos nisso, perderemos o ponto, já que a Bíblia não nos ordena olhar para esse ponto, mas sim para o que a besta do mar está fazendo, para o que a besta da terra está fazendo. Ou seja, a implementação da marca da besta. E isso com certeza não vai acontecer em Jerusalém literal. Acontecerá no mundo inteiro. Pode até ser que aconteça lá, mas lá não é o foco. Então, todas essas coisas podem até acontecer de verdade, mas isso não quer dizer que o nosso foco deva ser Israel. Esse pequeno livro se chama O Desafio de Roma. Você se lembra disso? Este livro aqui, O Desafio de Roma, é uma reimpressão do que escreveu aquela revista católica chamada Catholic Mirror, quando houve uma tentativa de introduzir o decreto dominical em 1888. Lá eles disseram claramente que o domingo é a marca da autoridade deles e que os únicos que não veem relevância nisso dentro do cristianismo são os adventistas. E que todos os outros protestantes estão se curvando em reverência à ordem da Igreja Católica Romana. Eles dizem isso, não nós. Então, esse desafio é quase que como o primeiro cerco a Jerusalém. Eles poderiam ter implementado o decreto dominical em 1888, mas acabaram desistindo. E agora estão voltando, com muito mais força, para fazê-lo uma segunda vez. Um artigo após o outro nas revistas evangélicas, nas revistas seculares, nas revistas católicas também, todos estão dizendo que precisamos de um decreto dominical. Mas por que eles veem tanta importância nisso? É porque ele está atrelado à autoridade religiosa deles. E, segundo eles, a autoridade deles sobrepõe-se à do próprio Deus. Isso é muita arrogância. É interessante que você tenha dito isso sobre a Igreja Católica, porque outra coisa que o Ben Carson disse é que precisamos voltar aos princípios do bem comum. Ele disse isso com essas palavras. Isso é pura filosofia jesuíta? Veja, tudo o que você disse ter sido mencionado por ele soa muito ecumênico. São declarações muito ecumênicas. É aquele discurso, vamos parar com as discordâncias para entrarmos em harmonia uns com os outros. O problema é que isso sempre exige abrirmos mãos de coisas importantes. Sempre. E para tal, a mensagem da Igreja Adventista tem que ser diluída, para que assim possa ser aceita pelas outras pessoas. E é por isso que é sempre um problema quando falamos contra a besta. Veja, se você pegar o mandamento, lembra-te do dia do sábado. Essa frase utiliza um artigo definido. Um artigo definido está sempre atrelado a uma coisa específica. Se dissermos, um gato derrubou o vaso, nesse caso pode ser qualquer gato. Mas se eu disser, o gato derrubou, isso significa que aquele ali é algo bem definido. Sabemos que a Bíblia fala do sábado. A questão é que hoje em dia existem dois sábados, o original da Bíblia e o outro que o papado criou. E aí, qual é o verdadeiro? E por que isso importa? Porque um deles diz, eu sou seu Criador, eu sou seu Redentor. Este é o sinal de que você me reconhece como tal, você deverá guardar o sábado. Verdadeiramente guardareis os meus sábados, porque ele é um sinal entre mim e vocês, pois sou eu que os santifico. Correto? Um lado diz isso. Já o outro lado diz, sou eu que dou descanso a vocês. Sou eu que trago o bem comum. Sou eu que trago a paz sobre a terra. Nós teremos um dia sincronizado de descanso e eu sou a autoridade por trás disso. Não são dois lados opostos. Sem dúvida. Você tem que escolher um ou outro. Exato. E o que está em jogo? É autoridade. Será que é Deus quem tem autoridade na sua vida?
e você reconhece isso pelo sábado, então o dia se torna o meio pelo qual você declara ao mundo de qual lado está e qual autoridade governa a sua vida. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível servir a Jesus dentro do bem comum? Não? Não é? Porque Jesus está defendendo a sua própria causa. Sim, ele defende um princípio que o mundo não concorda. Muito bem. É interessante que eu estava lendo Ellen White recentemente e ela disse que, quando virmos a união entre a igreja e o Estado, estaremos vendo a formação da imagem da besta. E ela usa essas palavras mesmo. Portanto, não resta dúvida de que não deveríamos apoiar a união entre a igreja e o Estado. Por acaso Trump é favorável à união das igrejas? Claro, E o presidente da Câmara também não é? sem dúvida, o Mike Jones. Sim, o Mike Johnson é. Sim, o Johnson. O vice-presidente também? E o que dizer dos governantes do mundo? O governante do estado da Flórida, o governante do estado da Pensilvânia. Eles não são favoráveis à união entre a igreja e o Estado? São dominionistas. Mas o reino dos céus é algo que Jesus estabelecerá na sua vinda. Não é algo que os homens farão antes que ele venha. É isso mesmo, faz todo sentido. Muito bem, mudando um pouquinho de assunto, aqui na Heartland, nós nos preocupamos bastante com a mensagem da saúde. Nós acreditamos no cuidado natural da saúde. Nosso foco é no tratamento do câncer. Nós temos um programa de 17 dias de tratamento do câncer. Recentemente lançamos essa revista. Você precisa de revolução da sua saúde? Muitos nomes de peso já foram palestrar lá, como a Barbara O'Neill, e eu sei que você gosta muito desse tema. Você promove bastante. E por que você acha que as pessoas têm que se preocupar com a saúde? O que nós, adventistas, temos que o mundo precisa? A terceira mensagem angélica tem um braço direito, que é a mensagem da saúde. Agora, a mensagem da saúde está ligada aos princípios que Deus estabeleceu na humanidade desde o primeiro dia da criação. Ele determinou que as criaturas desse planeta vivessem um estilo de vida específico, e ele quer que nós voltemos a esse estilo de vida. Esse é o estilo de vida que ele prometeu aos israelitas: vocês não pegarão nenhuma das doenças que eu coloquei sobre os egípcios. Portanto, quando Deus o chama, ele também o chama para mudar o seu estilo de vida. Ele fez isso aos israelitas. E Deus é consistente com isso, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Sendo assim, nos últimos dias, Deus também traria as pessoas de volta para aquilo que era desde o início. E a pergunta é: onde está o inimigo? Será que o inimigo é algo no qual devemos atirar? Será que devemos atirar nas doenças com vacinas e essas coisas? Ou devemos nos proteger das doenças por meio do estilo de vida? Se chegarmos à conclusão que Deus colocou um mecanismo específico dentro de nós que nos protege das doenças e que precisamos obedecer esses princípios, isso torna-se um ponto muito importante. Porque não apenas isso afeta a nossa saúde, mas a nossa mente. E quando os israelitas de antigamente se rebelaram contra a mensagem de saúde de Deus, ele enviou uma fraqueza na alma. Era um vazio que não podia ser preenchido. Então, ele quer te redimir. Não apenas espiritualmente, mas ele quer redimi-lo fisicamente também. Ele quer que você tenha uma mente sã para poder fazer boas escolhas, escolhas sábias. Portanto, a mensagem de saúde é absolutamente importantíssima nesses dias. Mente sã, boas decisões. E é sempre interessante, quando possível, combinar essa mensagem com o ministério, de um jeito ou de outro. Nós, na Clash of Minds, também damos atenção a esse braço direito por meio da Variety Center, que é um centro de saúde que começamos. Nós fazemos exatamente aquilo que vocês querem fazer. Isso é ótimo, porque todo mundo deveria fazer. Essa luz tem que ir para todo mundo. E o que foi que disse Ellen White sobre isso? Que se você for encontrado fazendo isso quando Jesus voltar, você ouvirá dele: muito bem, servo bom e fiel. Quando Jesus voltar, ele quer nos achar ocupados com a pregação do evangelho e a mensagem da saúde. Não dá para separar a mensagem da saúde da mensagem do evangelho.
Jesus curou tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele dizia: seus pecados estão perdoados, agora levanta e anda. Então, as duas coisas estão juntas. Agora, será que o inimigo tem uma contrafação disso? Sem dúvida, ele tem, com certeza. Ele tem o sistema médico, as drogas, essas coisas. E ele não força as pessoas a tomarem isso? Claro, veja os mandatos. Sim, ele obriga por lei. Mas Jesus fazia o mesmo? Claro que não. Sendo assim, será que qualquer um dentro do sistema cristão tem o direito de forçar algo que está ligado à sua consciência? Claro que não. Vamos parar por aí. Vamos parar por aí. Eu queria dar uma oportunidade para vocês do Clash of Minds de explicarem alguns projetos que vocês querem fazer no futuro. O que vocês têm em mente com o EA Professor e outras coisas que vocês estão mostrando aqui no ISC. Como as pessoas podem ajudá-los? Martin? Bem, eu já mencionei o Verity Health Center, no qual estamos trabalhando. Também temos uma escola evangelística missionária que iniciará em outubro. É um curso de 5 semanas. É bem intenso, tá? Ele abrange cultivo de alimentos, as 3 mensagens angélicas, como pregá-lo às pessoas, Os perigos de algumas músicas, tudo isso em 5 semanas. e a nossa intenção é fazer vários desses cursos ao longo do ano. Nós temos a esperança de poder fazer assim no ano que vem. Isso é na África do Sul ou é online? É na África do Sul. Mas é claro, nós também estamos considerando a possibilidade de fazer o programa de maneira online. É um processo que envolve um certo estudo, sabe? Nós vamos manter todo mundo atualizado. Isso seria ótimo porque eu mesmo tenho interesse em fazer. E a razão pela qual esse programa é curto, apenas 5 semanas, é porque o tempo é curto. Nós não teremos mais anos e anos para pregar às pessoas. Elas precisam saber a essência das 3 mensagens angélicas, por que é importante e por que pregá-la. E sair praticando. Muito bom. Agora, voltando um pouco ao assunto, como um tipo de bônus, quando eu estava estudando quem escreveu o projeto 2025, eu vi que foi o Paul Dance. Quando você vê o histórico dele, você vê que ele foi criado como católico e o pai dele foi condecorado em um colégio jesuíta, onde passou por um treinamento jesuíta. Ele esteve na escola elementar católica e uma universidade jesuíta. O pai dele trabalhou muito de perto com o Dr. Ben Carson. Ele também foi um médico lá na Johns Hopkins. Mas você consegue ver que eles estão de um lado das coisas. Eles veem que o tempo é curto e eles também estão movendo numa direção. É por isso que é tão importante que o povo de Deus acredite na mensagem. Que nós saiamos para pregar as 3 mensagens angélicas e não sejamos omissos de qualquer maneira. A história está confirmando a visão profética adventista aos olhos de todo o planeta. Muito bem. Que legal. Muito obrigado por esse momento. Eu vou continuar orando pelo ministério de vocês. Eu tenho certeza que vocês são uma bênção. Vocês foram para a minha vida e para o meu próprio ministério. Eu oro para que Deus continue a cuidar de vocês, protegê-los e abençoar os esforços de vocês. Eu digo o mesmo de você. Você tem um papel muito importante, porque você tem um público específico que ninguém mais pode alcançar, senão pessoas como você. Que Deus o utilize poderosamente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Dr. White, será que o senhor poderia concluir a conversa com uma oração? Claro. Querido Pai que estás nos céus, obrigado por essa oportunidade. Que coisa maravilhosa é quando o Senhor chama as pessoas de diferentes caminhos da vida, do mundo da mídia, do mundo acadêmico, do mundo corporativo, e une essas pessoas. O Senhor coloca essa paixão nelas, de pregar a última advertência para o mundo. Eu oro para que o Senhor empodere a todos que estão aqui, para que levem essa mensagem ao mundo, porque o tempo é curto e nós queremos ir para casa. Abençoa-nos, abençoa a mensagem, em nome de Jesus. Amém.